maior desafio de um pastor, de um líder, é fazer com que os crescidos amadureçam, porque muitas pessoas na igreja hoje, elas só envelhecem, elas têm anos e anos e anos na igreja, mas elas nunca atingiram a maturidade, que é verdadeiramente o que Deus tem para nós. Olá, queridos e queridas, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz, que é a pastora Ana Lúcia, do Instituto Único Caminho, para deixar para você mais uma palavra no teu coração. E hoje eu quero falar com vocês a respeito da criação. Deus, ele nos criou com propósitos. E para que esse propósito se cumpra nas nossas vidas, ele deixou algumas ordens, alguns mandamentos que eu e você devemos cumprir. Eu costumo dizer, Deus faz todas as coisas de propósito. Ele te criou de propósito, porque ele tem um plano, ele tem um projeto com a sua vida. Então vamos ler em Gênesis 1, versículos 27 e 28, e diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Eu li Gênesis 1, 27 e 28. Então, queridos, como eu disse, Deus criou todas as coisas com propósitos. Ele planejou tudo direitinho. Ele criou você, ele criou a terra, ele criou a vida, ele planejou o casamento, planejou a família, planejou a igreja, planejou todas as coisas, e ele tem uma boa, perfeita e agradável vontade para todas as coisas. E em tudo ele trouxe as ferramentas necessárias para que haja crescimento, para que haja expansão, para que tudo corra bem, para que tudo ande, sabe, como uma engrenagem funcionando direitinho. E ele deixou, então, aqui nós observamos que ele deixou pelo menos 4 ordens que nós devemos cumprir, a fim de que o propósito de Deus se cumpra. A primeira ordem foi crescer, a segunda, multiplicar, a terceira foi sujeitar e a quarta foi dominar. Então vamos lá. Primeiro, crescer. O que é crescer? Crescer é aumentar, é tornar maior, é expandir, é desenvolver, né? Os bebês crescem, as crianças crescem, e isso é algo natural. A gente não precisa fazer absolutamente nada, simplesmente elas crescem. Mas a gente observa aqui que Adão e Eva, eles não eram crianças, eles já eram adultos, e ainda assim o Senhor deu essa ordem, né? Crescer. Isso me faz entender, traz um entendimento de que esse crescimento não é apenas em estatura, mas que é um crescimento em todas as áreas das nossas vidas. É exatamente isso que Deus tem para nós. Você vai ver na vida do menino Jesus em Lucas 2:52 fala a respeito dele quando menino, e diz assim: E o menino Jesus crescia todos os dias em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. E é exatamente isso que Deus tem para nós, um crescimento em todas as áreas. Sim, um dia Jesus disse aos seus discípulos que se nós não formos como crianças, nós jamais entraremos no reino dos céus. Mas de maneira nenhuma aqui Jesus estava se referindo a nós sermos imaturos, a nós sermos infantis. Ele estava se referindo à inocência, à pureza das crianças. Mas ele deseja que nós sejamos crentes maduros. O maior conceito de crescimento que nós conhecemos é a maturidade. E o apóstolo Paulo, ele falava o seguinte: quando eu era menino, fazia coisas como menino, eu andava como menino, eu falava como menino, mas agora que eu cresci, eu deixei de lado as coisas de menino. E em Colossenses 1:28, ele diz assim: para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus. Essa palavra homem perfeito, queridos, ela significa algo inteiro. A palavra de Deus, ela fala estatura de varão perfeito. Então é algo íntegro, algo inteiro, sabe? O maior desafio dos pais hoje é fazer com que aqueles bebês, aquelas crianças cresçam e sejam adultos íntegros, sejam adultos maduros, com responsabilidades de caráter. O maior desafio de um pastor, de um líder, é fazer com que os crescidos
amadureçam, porque muitas pessoas na igreja hoje, elas só envelhecem, elas têm anos e anos e anos na igreja, mas elas nunca atingiram a maturidade, que é verdadeiramente o que Deus tem para nós. Amém? Em uma outra versão, eu observei aqui que esse crescei está numa outra tradução e é frutificai. Então, o que eu observo, queridos, é que é pelos frutos que uma pessoa dá, que a gente observa o nível de crescimento dela, o nível de maturidade que ela já atingiu. Então, a grande prova do crescimento de uma pessoa é quando ela começa a produzir frutos, é quando ela começa a ter atitudes diante daquilo que ela aprendeu. Ela vai agir conforme aquilo que ela aprendeu. Ela vai viver conforme a palavra de Deus. Ela vai praticar a palavra e não somente ouvir. Então, queridos, a primeira ordem é crescer, porque primeiro eu vou crescer, eu vou frutificar, eu vou dar frutos. E aí então eu vou multiplicar. Por quê? Primeiro a gente cresce, amadurece e depois a gente multiplica. Simplesmente porque a gente só multiplica aquilo que a gente já é. Eu creio que todos nós aprendemos o conceito da multiplicação. Multiplicação é uma expansão muito maior. Então é mais ou menos assim: 2 vezes 1 é 2, vezes 2 é 4, 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 100 é 200. Amém? Mas se for 0 vezes 100, vai ser 0. Se for 1000 vezes 0, vai continuar sendo 0. Porque a gente só pode multiplicar a partir daquilo que a gente já tem. Então, primeiro vamos crescer, vamos nos tornar pessoas maduras, nos tornar a estatura do varão perfeito, nos tornar aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E aí, então, nós vamos multiplicar, nós vamos expandir aquilo que somos. Porque multiplicar, queridos, que é a segunda ordem de Deus para nós, é reproduzir numerosamente, é ampliar, é avolumar, é avultar, é exacerbar, é intensificar. Então a multiplicação, ela é um crescimento muito maior do que somente o crescimento. Então, primeiro, o indivíduo vai crescer, vai se tornar, de uma coisa que ele era para outra coisa que ele passou a ser e que agora é aquilo que Deus espera que ele seja, e então ele vai multiplicar. Mas a gente observa, queridos, que coisas ruins se multiplicam muito mais facilmente. Por exemplo, uma pessoa com câncer, as suas células defeituosas, as suas células doentes, elas se multiplicam muitas vezes mais, com muito mais rapidez do que as células saudáveis. Você já observou como uma fofoca se multiplica? Como uma notícia ruim se multiplica? Mas, queridos, nós precisamos multiplicar coisas boas, manifestar coisas boas. Só que multiplicar coisas boas demora mais e dá mais trabalho, porque há um preço a ser pago e não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, não é mesmo? Então a multiplicação é o que? É a colheita dos frutos da nossa semeadura. É exatamente isso. E nós precisamos entender que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Tem 3 entendimentos a respeito de colheita que eu quero passar para você agora. O primeiro é que cada semente, ela vai produzir de acordo com a sua espécie. Então você vai colher exatamente aquilo que você tem plantado. Então olha o que você tem semeado e você pode ter certeza que você vai colher aquilo que você tem semeado. A segunda coisa, nós nunca colhemos o mesmo tanto que semeamos. A colheita sempre é muito maior. A Bíblia fala a respeito de 30, 60 e 100 por 1. Então quando nós colhemos ou quando nós multiplicamos, isso é num volume muito maior do que quando nós semeamos. Então precisamos cuidar muito da nossa semente. E em terceiro lugar, a gente nunca vai colher no exato momento, na mesma hora em que a gente semeia. A colheita, ela demora, há todo um processo até que a gente possa colher, há todo um processo até que a gente possa multiplicar, já que estamos falando de multiplicação. Por exemplo, se nós plantarmos alface, o alface dá rapidinho e a gente colhe rapidinho, mas também depois que colheu, acaba. Agora, se nós plantarmos um abacate, por exemplo, aí vai demorar muito para aquela árvore crescer e aí começar a dar frutos e a trazer a colheita. Mas depois que começar, queridos, nunca mais acaba. Todo ano, na estação, a gente vai colher aquele abacate. Amém, amados? Então, precisamos ter esse entendimento de que a gente precisa cuidar da nossa semente. Já falamos sobre crescer, já falamos sobre multiplicar. Terceira coisa que eu quero falar com vocês, encher. A multiplicação, ela deve ser até o ponto de encher e de
transbordar. O que Deus tem para nós, queridos, é uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosa é a medida que Deus tem para nós. E eu não estou falando somente de dinheiro, queridos. Não é isso que a palavra de Deus fala. Eu estou falando em todas as áreas. Tudo aquilo que você semear, tudo aquilo que você multiplicar. Vamos multiplicar o amor, vamos multiplicar o perdão, vamos multiplicar a palavra de Deus, vamos multiplicar os atributos de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus em nós. E isso a ponto de encher e transbordar na vida de outras pessoas, de contagiar a vida de outras pessoas. Essa é a ordem, esse é o desejo de Deus para nós. E por último, há um outro verbo aqui. Sujeitai, são dois verbos na verdade. Sujeitai e dominai, né? Sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Então, querido, sujeitar tem a conotação de subjugar. Significa que a terra, ela é sujeita ao homem, que a terra, ela depende do homem. Então, o homem, ele tem a responsabilidade de cuidar, de zelar, de guardar a terra, de fazer produzir, de multiplicar muito mais aquilo que já está ali, e não de acabar, e não de destruir. Bem? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade. Ter autoridade, queridos, é exatamente isso. É você conduzir, é você liderar. Então, aqui, quando está falando a respeito de domínio, está falando de dominar os peixes, as aves, todo animal. Então, animal, querido, você doma, você praticamente obriga ele, você adestra ele a fazer aquilo que você ensina. Agora, homem, você não domina. Todo princípio de domínio, querido, ele não vem de Deus. O homem, você faz o quê? Você influencia, você dirige, você ensina. E isso se dá muito mais sendo um exemplo, sendo um referencial, do que dando ordens. Então nós precisamos entender esse princípio. Desde o princípio Deus disse, façamos nós. Porque a gente não faz nada sozinhos, querido. A gente faz juntos, façamos juntos. Juntos nós somos melhores, juntos nós somos mais fortes. É lógico que em todo lugar tem aqueles que exercem autoridade e tem aqueles que se sujeitam à autoridade. E se cada um entender o seu papel, tudo vai funcionar completamente bem. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai se cumprir nas nossas vidas e por onde quer que formos. Então, queridos, quero deixar um conselho para você. Sempre, diante de toda e qualquer situação, veja algo bom. Veja o lado bom em cada pessoa, veja o lado bom em cada situação. Também diga algo bom a cada pessoa e diga algo bom diante de toda e qualquer situação. E também faça algo bom. Continue fazendo algo bom. Volte a fazer algo bom. Multiplique coisas boas. Procure ser o que Deus te chamou para ser. Olhe para Jesus, ele é o nosso referencial. Vamos imitá-lo. Vamos fazer aquilo que ele faria. Vamos agir como ele, falar como ele, pensar como ele, fazer como ele. E nós estaremos crescendo, multiplicando, enchendo a terra e sujeitando, tendo autoridade, queridos, sobre todas as coisas, sobre toda a criação e sobre todo o poder do maligno também. Porque a gente não vence o maligno produzindo e fazendo o mal. A gente vence o maligno fazendo o bem. Que Deus te abençoe com essa palavra. Viva ela, guarda ela no teu coração em nome de Jesus. Eu sou a pastora Ana Lúcia do Instituto Único Caminho e eu quero te pedir um favor. Nos ajude a tornar esse canal relevante. Que a gente possa alcançar muitas pessoas com essa palavra que eu creio que é bênção na minha vida, na sua vida e na vida de todas as pessoas que nós pudermos alcançar. Então, por favor, eu quero te pedir, se inscreva no canal, toque o sininho para receber todas as notificações. Se foi bom para você, comente, compartilhe com os seus amigos, com todas as pessoas que você conhece e que em nome de Jesus a palavra de Deus avance e alcance muitas vidas mais. Muito obrigado por você me ouvir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, um próximo recadinho de Deus para sua vida. Deus te abençoe. Tchau.